Então, boa tarde, colegas. Formação de ensino religioso, né, ela é sempre menor, que muitos professores dão um projeto de vida e acabam indo para a formação. Olá, Cristina, boa tarde. Luciana, Éder, boa tarde. Essa formação vai ser repetida lá em projeto de vida também, tá? Então, a Cristina, não sei se tu está em projeto de vida, qualquer coisa. Boa tarde, Luciana. Qualquer coisa, a formação de projeto de vida vai ser a mesma, tá? Então, assim, eu convidei duas colegas aqui, mega especiais, a Eliane, né, que é professora também aqui na rede de História, né, Eliane? Isso, História. também História. Também História, né? Complementa com o projeto de vida. E a Maitê, que é a foi formadora, fez toda a parte aqui do trabalho de ensino religioso no RCC. Então, ela ajudou lá a construir, a fazer as primeiras formações, né? E tem aí, acho que, se não me engano, são 16 anos como professora de ensino religioso na Rede La Salle, né, Maite? E está aí há anos como orientadora, ótima orientadora aqui da rede. Então, elas vão fazer um relato das experiências delas, né, caminhando nas temáticas que a gente está trabalhando, né? Como a gente falou na última vez sobre violência escolar, né? Elas vão trazer aí sobre comunicação não violenta, sobre trabalho com círculos, né? Então, acho que vai vir e vai corroborar muito com o nosso trabalho, né? O que a gente já tem apresentado. Só quero mostrar antes aqui, eu vou abrir aqui para mostrar, deixa eu só abrir a apresentação da Eliane. Deixa eu projetar aqui. Então, sei que muitos falam de receio, né, com projetos de vida, ou com ensino religioso. Agora estamos chegando aí algumas demandas. Essa semana passada chegaram sobre como vai ser a finalização do ano letivo, né, com esses dois componentes curriculares. Então, aqui eu trouxe essa frase, né, quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo, né? Uma frase do Einstein, porque é para a gente dar essa refletida sobre isso, né? Porque principalmente com relação ao projeto de vida, né? Quem está trabalhando no projeto de vida construiu o projeto de vida na rede, né? Seja lá no ano passado na construção dos planos, ou seja na implementação desse tipo novo componente curricular, né? E assim é muito legal ver que mesmo sendo um primeiro ano, mesmo às vezes com uma atividade simples, uma mais complexa, né? A satisfação dos estudantes, dos professores, como algo que está sendo notado, assim, o resultado é muito gratificante, né? Então, assim, da nossa parte, só gratidão pelo trabalho, né, que estão desempenhando até agora, né? Nós estamos indo para setembro, né? Finalizando o segundo trimestre e sempre projeto de vida, ensino religioso, principalmente projeto de vida, que eu acho que o pessoal tentou coisas mais diferentes, novas, mais significativas, assim, o pessoal anda tendo um retorno bastante positivo, né? Isso é mérito aí da excelência de vocês. Tá? Então, vou começar aqui com a Eliane. Deixa eu botar aqui. Relato de experiência, Eliane, daí tá contigo. Qualquer coisa tu pode me falar aí. Tá. Então, boa tarde para os colegas. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Então, eu fiz uns slides, mais ou menos colocando também um pouco das angústias desse primeiro momento de estar ministrando uma disciplina totalmente nova no município, né, sem referência, sem a gente ter um material, né, que a Secretaria de Educação tivesse nos dado, assim, né, foi fornecido para a gente aquele primeiro material, que eu acho que talvez o Rodrigo que tenha feito, que estava super colorido, ali dizia os tópicos que a gente deveria abordar, mas material mesmo, assim, com conteúdos, né, com textos e coisas, a gente não tinha. Então, foi bem angustiante nesse primeiro momento. Eu até, nos primeiros dias de retorno da gente das férias, eu tive uma crise de ansiedade aqui na escola e eu comecei a chorar. Eu disse, nossa, eu não vou conseguir, não vou dar conta disso. É uma coisa totalmente diferente e eu não tenho como dar conta disso. Enfim, mas
com muita sorte, né? Aqui na escola a gente tem um grupo muito bom e eu tive bastante apoio da equipe diretiva, dos colegas, né? E então o pessoal foi me trazendo coisas assim, Eliane, acho que esse texto é legal para tu trabalhar, acho que esse material aqui vai te ajudar. Então foi assim, eu fui sendo agraciada, né, com a colaboração de colegas, e então o que me fez assim conseguir, eu acho que hoje eu me sinto super tranquila, me sinto bem mais tranquila para trabalhar a disciplina, me sinto mais leve e acho que assim, faz 1 mês e pouco, 2 meses que eu consigo assim reparar que as minhas aulas estão, eu consigo perceber minhas aulas de uma forma bem melhor, né? Perceber assim que os alunos estão gostando mesmo, perceber que está tendo um retorno bacana, que os temas que eu tenho abordado estão sendo importantes, estão gerando uma reflexão por parte dos alunos. Então, eu me sinto bem grata em relação a isso. E então, por isso também eu queria compartilhar com vocês. Rodrigo, então, se tu quiser passar o slide, né? Pode passar aí também, esse. Aí eu coloquei, então, que foi um ano difícil, né? Que a falta de referências provocou insegurança, incerteza, que era um sentimento de solidão por não ter ninguém para compartilhar essa responsabilidade, já que aqui na escola eu sou a única que ministra essa disciplina, né? Talvez vocês compartilhem um pouco disso também, quem está ministrando dessa disciplina também. Pode passar, Rodrigo. Então, tive apoio da equipe, da orientação, da supervisão, dos colegas professores, como eu disse antes, né? O pessoal foi me dando sugestões, me trazendo textos, me trazendo materiais, ideias, né, que eu pudesse utilizar aí nas minhas aulas, e eu passei a pesquisar muito na internet, né, especialmente vídeos. Num primeiro momento, eu optei por trabalhar uma temática mais voltada para a questão do autoconhecimento, né? Para a questão da inteligência emocional. Não que eu tenha formação nessa área, não que eu tenha um conhecimento aprofundado disso, né? Eu fui ler algumas coisas, mas, enfim, eu trouxe alguns conceitos meio básicos para eles tentarem entender um pouquinho também do que seria inteligência emocional, de como lidar com as emoções. E como a disciplina é nova, eu abordei essa temática em todas as turmas, tá? Então, pode passar, Rodrigo, por favor. Então, aqui também, nesse slide, né, é um pouco daquilo que a gente tinha do documento que a gente construiu no ano passado, que dizia que o projeto de vida havia sido estruturado em unidades temáticas e campos de atuação, e dos quais emergem objetos de conhecimento, né, e destes habilidades a serem desenvolvidas. Então, que os estudantes deveriam ser desafiados e estimulados, né, por meio de práticas e vivências pedagógicas para desenvolverem habilidades e competências, né, referentes à identidade, protagonismo, cidadania sustentável, participação social e considerar valores e atitudes próprios para tal. Pode passar, Rodrigo. Então, por onde, né, eu devia começar? Então, comecei analisando as unidades temáticas e os campos de atuação, e ali eu pensei, então, vou começar pelo campo pessoal e interpessoal, vou trabalhar um pouco, então, provocar eles, né, a tentar se pensar um pouquinho sobre eles mesmo, coisas que a gente quase nunca é estimulado. Por exemplo, quem sou eu, né? O que eu gosto, afinal, o que me faz feliz, o que me deixa triste, o que eu quero para mim, né? Que tipo de pessoas eu quero perto de mim. Então, fui trazendo alguns pequenos textos no sentido de eles refletirem sobre o próprio eles mesmos, tá? Então, pode passar, Rodrigo.
como eu disse antes, né, por ser uma disciplina nova, então eu trabalhei com todas as turmas no primeiro momento sobre o autoconhecimento, né, no campo pessoal e interpessoal. Pode passar? Então, trouxe algumas perguntas reflexivas, né? Quem sou eu? De onde eu venho? Quem são meus familiares? Quais são minhas maiores habilidades? Quais são os aspectos que eu preciso desenvolver melhor, né? De que maneira eu me relaciono com as pessoas com quem eu convivo? Quais são meus sonhos? Que coisas me deixam frustrado? Como é que eu lido com as minhas emoções? Então, isso já demandou algumas aulas, a gente fazia conversas, né, bastante debates em sala de aula, algumas vezes a gente saía da sala de aula e ia para o pátio, né, outros momentos eu deixava eles conversando entre eles, para eles exporem essas perguntas, né, e mais ou menos eu conduzi por aí, assim, uma das coisas que eu acho que me deixou mais tranquila também foi o fato de não precisar fazer uma prova, por exemplo, para avaliar, né? Eu deixei eles, assim, bem à vontade, se olha, pessoal, algumas coisas a gente traz aqui como reflexão, né? A gente não consegue dar conta num período só, mas aí vocês podem dar continuidade em casa para conversar com os pais, conversar com os familiares, para responder essas perguntas, né? E a gente pode trazer esse debate na próxima aula, enfim. Né? A única coisa que eu disse que eu ia fazer como atividade avaliativa, no primeiro momento, seria que eles tivessem as coisas anotadinhas no caderno, que eles fizessem anotações, que eles tivessem, né, essas reflexões, pequeno textinho ali que eu passava de um parágrafo e meio, que eles tivessem organizadinho no caderno, nessa sequência, assim. E que as respostas, é claro, elas tinham um sentido bastante amplo, que não havia uma única resposta correta, que eles poderiam, então, ali ter a liberdade criativa de desenvolver ali a resposta da forma que eles melhor considerassem, já que cada pessoa é um mundo diferente, né? Pode passar, então, Rodrigo. Daí chegou para mim também um material impresso, que era mais ou menos esse círculo, né, dividido como se fosse uma pizza, né, em fatias, e cada uma dessas fatias de pizza era uma pergunta. Então, eu pensei assim, poxa, eu vou pedir para que eles façam isso num papelão, material mais duro, uma cartolina, e a gente coloca no centro como se fosse um ponteiro de relógio, mas de um modo que aquilo ali possa ser, que possa ser jogado, aquele ponteiro, ele fique girando, né? E aí eu pensei, vou transformar isso numa brincadeira, então pedi que eles fizessem isso, e aí eu coloquei ali algumas perguntas, né? Mas eles podiam colocar mais perguntas se eles quisessem, que a ideia era eles depois se reunirem e brincarem, assim, tu joga o ponteiro onde parar, tu faz a pergunta para o teu colega e pede para que ele responda, né? Então, perguntas do tipo, o que me deixa feliz, que lembranças mais me fazem me sentir mais tranquilo, quais são os momentos mais felizes que eu já passei, né? Quais são meus sonhos, o que eu ainda quero alcançar na minha vida, quais são meus planos para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, enfim, perguntas de cunho pessoal para que eles também pudessem se conhecer um pouco mais. E aí acabamos indo para o pátio também, né? E cada turma fez um pouco diferente. Pode passar aí, Rodrigo. Então, aqui tem outra turma que fez diferente, eles fizeram de uma maneira que ficou até em pezinho ali, foram super criativos, e aí eles brincavam com isso, né? Gerava assim uma roda de conversas, e eles podiam se conhecer um pouquinho mais a partir dessas perguntas.
Pode passar. Aí também, né, a gente foi para o pátio com essa... eu chamei de roleta do autoconhecimento, né? E aí, mais ou menos, com cada turma, assim, rolou algumas coisas diferentes, né? Porque cada turma é diferente da outra, mas a ideia, mais ou menos, era eles se conhecerem, eles poderem falar um pouco mais sobre eles mesmos. Pode passar. Então, também trouxe a temática, né, de como lidar com os sentimentos, como lidar com as emoções, né? Então, a gente fazia provocações do tipo, como é que tu lida com, por exemplo, com situações do tipo, tua amiga fez uma festa de aniversário e não te convidou, isso te deixa muito frustrado, como é que tu lida com isso, né? Teu time perdeu e estão zoando de ti, né? Ou, por exemplo, assim, a tua mãe te proibiu de ir numa festa, como é que tu vai lidar com isso, né? Tu tem uma prova, tu estudou, mas tu fica nervoso na hora, e aí te dá um branco. Como é que tu lida com a ansiedade? Como é que tu lida com as perdas? Como é que tu lida com as tristezas? Então, teve situações que eu acho que eu não estava preparada para ouvir tanta coisa, né? Tem turmas assim que entram a fundo nesse momento, né? Nossa, teve uma situação no 9º ano que várias alunas começaram a chorar muito, e eu me senti, nossa, despreparada, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz por estar proporcionando aquele momento de eles poderem falar, mas eu me senti despreparada por não saber como lidar com aquilo ali, né, com aquele momento e o que dizer exatamente para eles, porque já que a minha formação também não é da área de psicologia, né? Mas aqui na escola estava tendo muitas alunas com crise de ansiedade, logo que a gente retornou, março, abril, até maio, por ali. Nossa, era todo dia aluno chorando, com crises de ansiedade, que não conseguia ficar na sala de aula. Então, eu precisei trabalhar isso, né? Junto com isso, também eu trabalhei a questão da dependência no uso de celular, a dependência das redes sociais, a dependência na frente de uma tela, né? E fui pesquisar um pouco também a questão científica do porquê que isso gera ansiedade, né? Porque as telas geram estímulos muito, muito intensos para a gente, né? O nosso cérebro ele não foi preparado para tanto estímulo. Então, quando a gente se vê diante de um livro, por exemplo, é outro tipo de estímulo, né? Então, é claro que se tu tá na frente de um computador, de um celular, de um videogame que está te jogando estímulos muito rápidos e tu fica submetido a isso por muitas horas por dia, né? Tu tem um outro tipo de estímulo no teu cérebro e quando tu cessa isso, tu tem a impressão de que tu tá meio perdido, né? Porque tu tem essa dependência. Então, passei alguns vídeos assim, né, de entrevistas com médicos falando sobre isso. Eles se identificaram bastante, né? Eliane, Oi. Falando sobre essa questão aí do 9º ano, né? Teve choro, né? Eu fiz uma atividade com a professora de português lá na escola Tancredo, uma turma também, e a gente levou o CAPES, e eles fizeram também atividades assim, bem simples, assim, só com perguntas, né? Quando você sente medo, quando você fica feliz, quando você... Eles foram fazendo perguntas assim, né? E daí o objetivo era mostrar que quando algo é demais, tem que acionar aí um alerta, né? Quando é alegria demais, euforia demais, quando é tristeza demais, né? Então, tudo que é demais tem que acionar um alerta, né? E dali começou, né? Daí eles começaram a falar, e alguns, às vezes, não falavam, mas só em ouvir o outro falar, já começava a chorar. Então, se teve, assim, uma coisa que me impressionou, foi eu fui professor deles, né, no 6º, no 7º, 8º, então, e era professor de geografia e ensino religioso, então eu já conhecia assim o perfil, né? Era conselheiro da turma durante os últimos 2 anos
Então, assim, já sabia, né, aonde eu estava me metendo ali, né, porque eu já conhecia. Mas foi interessante notar que eles estavam sentados todos juntos. O pessoal, assim, que começou a chorar, que tinham questões familiares, questões pessoais, eles estavam todos juntos. Então, eles se identificavam como grupo, né, como estudantes que têm ali esse mesmo perfil, né. E daí é algo que me chamou muita atenção, porque na particular eu conversei com algumas famílias para tentar separar um grupo, que era um grupo de estudantes que eles eram todos para baixo, assim, muito para baixo. E eu conversando com as famílias, eles falavam: minha filha não faz trabalho, porque quando ela vai fazer os trabalhos lá em grupo, vai conversar com o grupo, eles só sabem falar sobre questões de hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem, e assim, e não saiam daquilo, né? Não tinham assim uma visão positiva, né? E eu acho que isso que tu trouxe aí das telas é um exemplo de como mostrar assim, ó, tem um outro lado, e isso é algo legal, algo bom, mas não faz o cérebro descansar, né? Que é essa questão, a gente também tem cansaço mental, né? E as telas, elas nos enchem, né? Descansar o cérebro não é pegar um celular e ir para as redes sociais, ir para um jogo. Então, são coisas que a gente precisa mostrar, né? Tem até pesquisas mostrando sobre o uso excessivo de telas, com a questão de formação de uma geração que está aprendendo menos que a formação do que a geração anterior, sendo que o que vinha acontecendo é sempre a próxima geração ter mais conhecimento, né? Então, acho que é bem gratificante isso. Exato. E aquilo, a gente se preocupa muito, né? Tu falou ali da questão do que fazer no início, né? O material, aquele que foi construído, ele te dá um suporte teórico, né? Mas as práticas ali a gente começou a enxergar mesmo com as formações, ouvindo os colegas, né? Vendo sugestões de materiais, coisas assim. Né? E daí sim, né? Mas a questão é que a gente quer fazer um trabalho correto, a gente se preocupa em dar uma aula de qualidade, né? Então a gente também tem um pouco de medo de errar. E eu acho que isso que tu mostrou ali para eles, né? Tu tá mostrando caminhos assim para eles acertarem, né? E eu gostei muito do que tu falou, até eu anotei aqui, tu pediu para eles registrarem o conhecimento ali, um parágrafo, né, do que tu estava abordando, e depois as reflexões deles, porque tanto o ensino religioso como o projeto de vida também são momentos que a gente está construindo conhecimento, né? Então, achei isso bem interessante, porque após um trimestre, eles olhando que eles têm pequenos registros, são registros de conhecimento, tanto cognitivo quanto de habilidades, né? Então, achei assim que tá ótimo. Sim. E essas temáticas, Rodrigo, são bem importantes, ainda mais num período pós-pandêmico, que eles ficaram muito submetidos a essa questão do mundo virtual, ficar em frente a uma tela, a televisão, enfim, né? E acabam não interagindo mais entre eles, né? E aí eu senti assim o quanto a gente é carente também de conhecimento de outras áreas para poder abordar determinados assuntos, né? Eu digo, nossa, a gente precisaria de um apoio com algum psicólogo, né? Com alguém assim da área da saúde para nos orientar também como a gente lidar em determinadas situações. Porque a gente sabe que quando o aluno começa a sentir mais confiança na gente, e isso é super positivo, eles vêm e abrem o coração deles, e falam muita coisa, né, que eles não têm coragem para falar nem para os pais. Sim. Então, assim, teve situações ali, meu Deus, que eu não sabia realmente como lidar, caso de aluno que tinha sofrido até abuso, né, e enfim, que desabava nesses momentos de reflexão, porque acabava virando um gatilho, né, que aquilo vinha, né, naquele momento ali de poder falar, se identificava com uma fala de um, de outro. Então, ao mesmo tempo que eu me senti feliz de proporcionar um espaço de fala e de escuta deles, eu me sentia impotente por não conseguir muito bem como lidar com aquilo que me falou. Mas aquilo que a Gabriele falou, eu sei que alguém levantou a mão, acho, né? Aquilo que a Gabriele falou, né? A gente é professor, né? A gente não, então a gente tem, eu acho que isso que tu proporcionou, imagina, se não tivesse esse momento, eles
viveriam sem falar isso para ninguém, né? Então, esses momentos, isso já é uma grande vitória, né? Já é algo bem gratificante. E uma das coisas que a gente precisa, assim, a gente quer sempre dar uma solução, né? Seja para um estudante, para um amigo, né? Só que, às vezes, a questão é uma escutativa, né? Acho que a escutativa, ela é muito importante, né? Então, às vezes, a gente quer, sim, né? A gente quer ajudar, quer que aquele sofrimento daquele estudante pare, termine, né? Mas ouvindo até o CAPES, eles falando assim, as coisas não são da noite para o dia, não é uma fala, não é uma ação que vai solucionar, né? Mas eu acho que este momento para a gente enxergar o estudante já é algo muito válido, né? O que ele fala, o que ele faz, os resultados, tudo a gente consegue daí compreender, né? Com muito maior facilidade, né? Então, eu acho que isso já é uma grande vitória para nós, enquanto educação e educação. Mas aí a gente vai buscando ir além disso. Acho que tem alguém com a mão levantada, né? Eu não enxergo mais o Rodrigo, fui eu que levantei a mão, a metida aqui. Pode falar, agora está passando um avião para variar um pouco, né? Bem, eu acho que a primeira coisa que existe no trabalho do ensino religioso é tu estar em parceria com os teus colegas. A solidão, acredito que o que ela sentiu foi a solidão pedagógica que a gente sente não só no ensino religioso, no projeto de vida, mas a gente sente em todas as outras disciplinas, os componentes curriculares que a gente trabalha, que é ter que dar respostas. E eu acho que tu traz muito bem isso. Não se dá respostas. Esses componentes curriculares, até mesmo círculos e rodas de conversa, elas são terapêuticas porque a pessoa consegue ter contato com o sentimento. Mas nós não somos terapeutas. Então, o primeiro momento é a gente buscar as parcerias devidas. Eu sei que a Eliane tem uma baita de uma parceira, que é a orientadora Ana, e aí passa isso, Eliana, para a orientadora, para um colega, para que isso tenha o desenrolar necessário, porque não basta ficar ali aquele momento. Aquele momento é rico de se colocar, de se dizer o que está se sentindo, mas se passa adiante para que as providências sejam tomadas. Crianças, por exemplo, já teve situações de crianças falarem dos abusos que são vividos nas rodas, nos círculos. E aí a gente, como adulto, como escola, o professor passa para a orientação e aí a orientação faz a continuidade. Ou você tem que buscar o pessoal da saúde tal, o CAP, ou buscar parcerias. E para mim, sim, o trabalho ele é na escola, ele é interligado, assim, né? Ele é em parceria. Então, acho que não fica isso para ti, né? Não leva para o teu coração. Tu vai ser, naquele momento, uma ponte desse teu estudante para os atendimentos, para um olhar diferenciado, para alguém que consiga fazer o que tu não está conseguindo fazer. Nós não temos essa obrigação, quando professor, eu trabalhei por quase 16 anos, eu não tenho essa obrigação de dar respostas. Eu posso encaminhar para a família, passo para a orientação, mas eu não posso carregar isso em mim, essa responsabilidade tão grande. Eu divido ela com outros. Tá? E não te angustia. Isso, eu acho importante isso, né, Maite, porque, assim, eu, como dava aula de geografia e ensino religioso, na formatura, eles lembravam e falavam muito do ensino religioso, né? Não era da geografia, que é onde eu sou formado, né? Então, assim, e era mais ou menos esse caminho aí que a Eliane está fazendo de forma excelente, né? Que é fazê-los se abrirem, fazer um adolescente se abrir é algo bem difícil, né? Então, eu acho que essa é uma grande vitória aí do trabalho da professora Eliane, e que, com certeza, Eliane, assim, ó, por muitos e muitos anos eles vão se lembrar disso, de cada momento, assim. Então, isso é algo assim que tu pode ter certeza, Eliane. Então, tá de parabéns, né? E eu acho que a maior dificuldade é porque nós estamos desenvolvendo nos estudantes habilidades socioemocionais. Só que nós, enquanto estudantes na educação básica e no ensino superior, nós não tivemos aulas de educação socioemocional. Então, a gente está desenvolvendo coisas que nem nós temos desenvolvido na gente. Exato. Então, Rodrigo e Maite, e demais colegas, né? É bem isso. Eu acho que
assim, eu sempre procuro ser muito humilde e honesta com os alunos, e eu digo para eles, pessoal, essa área não é minha área do conhecimento, essa disciplina é totalmente nova para mim, eu estou aprendendo junto com vocês, eu estou me metendo aqui numa área que não é minha, mas assim, eu digo, eu estou indo atrás, vai chegar um momento que vai chegar o meu limite, vou esgotar ali aquilo que eu sei, mas eu digo, pelo menos, a gente acendeu ali um debate e depois a gente pode aprofundar, né? Mas uma coisa que me deixou tranquila, Rodrigo, eu acho que uma das falas tua, ou numa das formações, que aquilo me gerou, assim, um conforto, é como se fosse um abraço, assim, aquela tua fala, que eu comecei aqui na Leonel o ano passado, né? E a demanda é bastante grande aqui na escola. Então, eu me senti bastante insegura quando eu vim para cá. E aí, numa das formações de história, tu disseste assim, que a gente não devia se culpar se não estivesse conseguindo chegar àquele objetivo almejado, que a gente precisava respeitar também a nossa limitação, o momento que a gente estava vivendo, e que enfim, né, que tudo é um contexto e que nós não somos em formação, né? Que nós não somos o único sujeito envolvido. E aquilo me gerou, parece que era uma coisa meio óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito e a gente precisa escutar o óbvio às vezes. E aquilo, eu digo, nossa, como que a gente pode ser tão cruel com a gente mesmo, né? Se cobrando tanto e não perceber que é isso, que vai ter momentos que a gente vai planejar as coisas que não vai dar certo, mas que a gente está aí disposto a tentar, pelo menos, né? Sim. Então, te agradecer também por essa fala que tu disse e que me acalentou bastante no momento que eu estava passando por, assim, umas crises, né? De tipo, não sei se eu estou no caminho certo ou não estou. Mas, enfim, eu acho que agora parece que as coisas estão se encaixando. E assim, não né? são erros, né? A gente pode não ter feito de uma forma que tenha dado um resultado tão positivo, mas não são erros, né? Fazem parte, né? São nossa formação, nós estamos em formação. Exatamente. E aquilo que tu disse, né? Eu estou proporcionando para os alunos um debate de coisas que eu gostaria de ter tido quando eu era estudante, Sim. Né? E que nos faltou lá na nossa base, mas que eles estão tendo oportunidade de ter, né? E eu vejo assim que o quanto isso fez falta na minha vida, né? E eles vão ter. Então, tá, se tu quiser passar, Rodrigo, para eu dar sequência, aí acho que não falta mais muito, né? Então, de novo, essa roleta aí que eles fizeram, eu fotografei um pouco dos momentos deles brincando ali no pátio, conversando sobre eles mesmos, né? Pode passar. Uma outra dinâmica, essa para mim, acho que foi a mais marcante, né? Se a gente tivesse no presencial, eu queria fazer essa dinâmica com o grupo aqui de colegas, professores, porque é uma dinâmica bem bacana. Eu descobri um vídeo feito pela Dove, pela empresa de cosmético Dove, que é muito bacana. Até se vocês quiserem procurar no YouTube, Retrato da Beleza Real, da Dove, né? É um vídeo muito, muito especial, assim, porque eu acho que ele diz muito, né? Eles chamaram um cara que faz autorretrato, que faz retrato falado do FBI, né? E colocaram o cara numa sala, assim, o cara fica de costas e ele não enxerga as pessoas. E aí convidaram algumas mulheres para chegar, né? Não enxergam ele também. Tem uma cortina que separa, e aí ele pede para elas se descreverem, né? Elas começam a se descrever e ele vai fazendo o autorretrato delas a partir do relato que elas têm. E aí depois ele diz, tu faz amizade com a fulana. E aí depois ele chama essa fulana e diz assim, me descreve aquela moça que veio aqui anteriormente. E a partir disso ele faz 2 retratos falados. Um a partir de como a pessoa se descreve e outro a partir de como o outro a descreve.
E aí é feita uma exposição desses retratos falados e as pessoas, meu Deus, as pessoas se dão conta como elas são cruéis com elas mesmas, porque elas enfatizam o seu pé de galinha, a sua linha de expressão, o seu cabelo branco, o seu queixo, o seu olho, suas rugas, enfim, e o outro enfatiza os aspectos positivos. Né? Isso mostra o quanto eu trabalhei esse vídeo com eles para mostrar para eles o quanto eles se criticam, o quanto eles precisam se aceitar, o quanto eles precisam se olhar e se sentir assim, orgulhosos da sua beleza, daquilo que eles são, né? Então, eu acho que foi uma das dinâmicas que mais deu certo, assim, gente, eles choravam muito, assim, eu chorava com eles, era uma coisa impressionante, os guris choravam, as meninas choravam, eles se identificaram demais com esse vídeo, eu fiz com um grupo de professores também, isso aqui, e nossa, todo mundo gostou demais, então, eu acho que foi uma das coisas que mais deu certo aí nesse primeiro trimestre, né, e aí eu questionava eles, como é que vocês se enxergam, né? Então vamos ser mais gentis com nós mesmos, né? Porque a gente precisa parar de se criticar, né? Existe todo um padrão de beleza que a gente acaba introjetando que a gente precisa ser igual, né? E a gente não precisa, né? Então pode passar aí, Rodrigo. A questão daí, depois eu trabalhei a questão da comunicação não violenta, né? Que era uma temática que a Ana já trabalhava aqui na escola, e aí, mas assim, não necessariamente assim, para que eles pesquisassem o que era comunicação não violenta. Ela no círculo sempre tocava nesse assunto, mas aí eu disse, vocês vão pesquisar o que é a comunicação não violenta, vocês vão se informar. E aí eu fiz isso com todas as turmas, e aí eles fizeram cartazes, colocaram na escola, e o engraçado é que eles comecei a perceber isso na sala de aula, do tipo, alguém falava um palavrão ou um xingamento em relação ao outro, e aí eles começavam assim, olha a comunicação não violenta, olha a comunicação não violenta. E aí, no fim, a gente fez a feira de ciência, só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Desculpa aí que o pessoal veio pegar os Chromes aqui. E aí a gente teve a feira de ciências e cada professor disponibilizava 2 linhas de pesquisa para essa feira, para orientar. E aí eu disponibilizei uma das linhas comunicação não violenta e a outra sobre castelos medievais. Nossa, a comunicação não violenta se esgotou muito rapidamente e eu fiquei impressionada com o interesse deles em trabalhar com a temática. E aí eles começaram a fazer pesquisas assim, né, quantitativa aqui na escola. Eles passavam nas turmas e perguntavam: tu já ouviu falar em comunicação não violenta? Em que momento tu ouviu falar? Antes das aulas de projeto de vida ou depois das aulas? Ou tu já tinha ouvido falar antes das aulas de projeto de vida? E aí depois eles chegaram à conclusão que as turmas, por exemplo, de 5º ano para baixo, não conheciam porque não tinham tido projeto de vida, né? Aí fizeram gráficos, tudo, enfim, do 6º ao 9º ano, isso, vários grupos participando, né, dessa pesquisa. E aí o grupo do 9º ano fez uma pesquisa também da comunicação não violenta voltada para os relacionamentos entre casais, né? E foi um dos grupos que ganhou medalha na Feira de Ciência. Eu acho que tem aqui, né? Tem. Vai passando aí, Rodrigo, que aí dá para perceber. Então, eu não sou uma conhecedora, né, aprofundada da comunicação não violenta. O que eu sei é bastante pouco, assim, em relação ao que é essa área do conhecimento importantíssima, mas eu fui pesquisar um pouco para poder passar para eles, que eu queria passar os princípios básicos, né, que era primeiro, né, parar de julgar, primeiro observar, né, perceber o que está sentindo, perceber qual é a necessidade que tu tens e depois fazer o pedido, né? Então, que eles
tentassem assim ser menos agressivos na forma de se comunicar e tentassem ser mais compreensivos. E eu acho que isso deu bastante certo. Foi uma temática bem bacana de se trabalhar também. É que, no caso, tu vai construindo um ambiente, né, de comunicação não violenta, né? Sabe que uma vez eu trabalhando no ensino religioso, eu fiz uma... Acho que era na época do Dia de Ação de Graças, eu fiz uma atividade sobre gratidão, daí eu pedi para eles chegarem em casa e deixei como tema de ensino religioso. Chegue em casa e agradeça alguém, né, na tua família, tua mãe, teu pai, teu irmão, alguma coisa assim, né? Um abraço. E os estudantes falaram assim, eu não tenho como abraçar meu irmão. Ele vai me bater, porque ele vai pensar, o que tu quer? Meu pai vai achar estranho, vai pensar, como assim eu vou chegar lá, vou dar um beijo? Se eu for dar um beijo, eu tô pedindo alguma coisa. Então, eles começaram a refletir muito sobre isso, assim, e alguns estudantes ficaram apavorados, assim, eu não tenho como fazer uma coisa. Eu disse, gente, eu tô pedindo pra vocês darem um abraço, agradecer. Então, assim, eu acho que o importante desse teu trabalho é que são valores que eles vão passar para os filhos, né, para a família, né, porque em casa é bem diferente, né, a comunicação não é nem um pouco não violenta, né. É bem assim, mas eles começam, o interessante é que eles começaram a se perceber nisso, né, o quanto eles acabam sendo agressivos na fala, e eu digo, isso não é uma coisa assim que a gente vai aprender numa leitura, né? E eu falo assim, isso não é vocês, estudantes, isso é todo mundo, é nós, professores, é nós como seres humanos, porque a gente está muito intolerante. E aí trouxe a questão dos discursos de ódio, que eu vou aprofundar agora, vou aprofundar nas próximas aulas também, porque as pessoas estão nessa vibe de não aceitar nada, né? De intolerância racial, então trouxe também a questão do racismo estrutural, né, deles entenderem a questão gratuita, assim, do ódio, daquilo que, esse preconceito que está arraigado na nossa sociedade desde sempre, né? Então, foram temas bem bacanas de trabalhar, que eu acho que trouxeram um resultado bom aí, né, em termos de terem uma visão crítica, eles se darem conta das coisas. Pode passar aí, Rodrigo, então. Aí foram alguns cartazes, tá? Também, então, da comunicação não violenta. Pode passar. Também cartazes que foram expostos na escola. Fizeram uns cartazes muito lindos. Pode passar? Aqui, então, um dos grupos que fez comunicação não violenta na feira de iniciação científica foi um grupo do 6º ano, né? Foram 2 grupos do 6º ano, tá? Pode seguir. E aí, esse grupo que ganhou a medalha na feira, né? Que é a comunicação violenta entre casais, um alicerce para relações mais duradouras. Então, eles pesquisaram que o início de uma relação abusiva pode começar com uma comunicação violenta, né? E depois ela vai ganhando outros níveis de agressividade. Pode seguir, então. Aí, aqui nós temos, então, na primeira foto, né? São as medalhistas dessa pesquisa da comunicação não violenta, e na segunda foto, do pessoal dos castelos medievais aí que também fizeram sobre a importância dos castelos medievais. Os 2 grupos que eu orientei. Pode passar, Rodrigo. E depois, outro tema que eu trouxe foi a questão da igualdade e da equidade, né? Para desmistificar bastante esse discurso de que todos somos iguais, né? Então, esse desenho aí, essa imagem, ela é bem explicativa aí, né? A gente tem bastante alunos de inclusão aqui na escola, então trouxe essa questão da reflexão de que quando a gente dá uma prova adaptada, a gente não está fazendo um favor, a gente não está beneficiando um aluno, a gente está dando uma condição para que ele esteja em pé de igualdade aí com os outros, né? Que é a equidade, o princípio da equidade. Pode passar. Daí trouxe o capacitismo, né? A questão da inclusão. Aí passamos o filme Extraordinário, aí parceria com o ensino religioso, né?
Eu também trabalho ensino religioso em 2 turmas. Então, somos 3 professoras aqui que trabalhamos em ensino religioso. É a professora Priscila, que é de História, também a professora Letícia, que é de Geografia, e eu. E, então, a gente faz bastante parceria em vários temas. Esse foi um dos que a gente trabalhou. No primeiro trimestre, a gente trabalhou com a temática indígena, né? A questão do... Como as diferentes religiões lidam com o meio ambiente, a gente deu foco para as comunidades indígenas no primeiro trimestre. Pode seguir? Então, aí, nas últimas semanas, eu tenho trabalhado a questão do mercado de trabalho com os 8º e 9º ano, né? O que o mercado de trabalho espera dos jovens, né, comportamentos que se espera, daí eu falo desde a questão de se expor nas redes sociais, desde de comentários preconceituosos, machistas, homofóbicos, racistas, enfim, que isso vai ficar ali, cai na rede, né, na internet, e depois tu não consegue reverter. Então, deles terem um comportamento também proativo, um comportamento respeitoso com as pessoas, desde o diretor da empresa até a pessoa que limpa, né, o prédio onde tu trabalha, enfim, trouxe essa questão, e aí eu convidei um profissional para fazer uma fala com eles, né, que foi um arquiteto, que é arquiteto aqui do município, né, da prefeitura, foi lá, fez uma fala com eles, explicando um pouquinho da diferença entre o trabalho do arquiteto e do engenheiro, né? E a minha ideia é trazer outros profissionais para falar também sobre o mercado de trabalho, né? E pode seguir? Eliane, Oi? acho que ali para o 9º ano, um daqueles lá no Drive, lá que eu coloquei o link lá no grupo do Projeto de Vida, um deles tem, um dos materiais tem um link para fazer teste vocacional. Eles gostavam bastante lá. Eu tenho ensino religioso à noite na EJA. Então dá para pegar lá que eles, claro que eles lançam muito cursos que tem faculdade, né? Mas já é interessante que eles acabam sai ali um perfil. Tu é criativo, tu é empreendedor. Sai também um perfil assim da linha do perfil como profissional, né? A ideia é fazer isso um pouquinho mais adiante, assim. Então, eu trabalhei primeiro questões mais conceituais, depois eu trouxe esse profissional, e aí vou trabalhar mais uns 2 temas relacionados, e depois nós vamos fazer, assim, vou ensinar eles a fazerem um currículo também, né? E vou passar o teste vocacional, sim. Obrigada, Rodrigo, pela indicação. Pode passar. Tá. Então, terminou os slides, né? Agora, esse próximo trimestre que já está em andamento, assim, a minha ideia com as próximas temáticas é trabalhar direitos humanos, né? Educação financeira e discursos de ódio, aí, que são temas amplos, né? Agora, eu comecei direitos humanos hoje de manhã, então vou trabalhar a questão direitos humanos, a Constituição Federal, direitos fundamentais, depois, mais adiante, a questão de discurso de ódio e também educação financeira. Basicamente, esse é o meu planejamento aí para até o final desse 2º trimestre. Não, tá ótimo. Olha, e achei assim, bem interessante, anotei bastante aqui as ideias, né? Eu lembro dessa tua atividade do retrato da beleza real, eu tinha já anotado que eu tinha achado bem legal para eles, né? Ainda mais que eles se sentem um patinho feio, né? Eu lembro no ano passado, eles foram na escola particular, né? Tá todo mundo de máscara, eles foram tirar foto lá pro livro, que tem o livro do ano, né? E a turma que eu sou conselheiro disse, professor, eu não posso tirar. Muitas meninas falaram, eu sou horrível. Assim, várias não queriam tirar máscara, foram lá para frente de máscara, foi uma luta para conseguir tirar a máscara, né? Então, assim, as emoções, né, como eles são muito imediatistas na adolescência, né, eles não planejam nada além do amanhã, né? Tudo é muito macro para eles, né? Tudo aquilo que estão sentindo é muito macro para eles, né? Mas eu acho, assim, que foi ali, todas as atividades, com certeza, deixaram
marcas aí nos estudantes, tá? E o trabalho com a empatia aí, né, como a gente viu na formação do mês passado, né, é uma grande aliada no combate à tolerância, contra a violência, né, contra conflitos, a empatia desenvolve muito isso. Parabéns aí, parabéns pela partilha, né? Vários colegas têm ideias maravilhosas, mas não se sentem com coragem assim para partilhar, e tu veio ali e disse que estava a fim de partilhar. Muito obrigado pela tua partilha, Helena. Parabéns pelo teu trabalho. Então, obrigada, Rodrigo. Obrigada a todo mundo aí por ter escutado. Desculpa, acho que me alonguei, né, Rodrigo? Não. É isso mesmo, eu falei, pode falar com calma que a gente quer ouvir aí, né? Quer se sentir lá dentro da aula. Agora que Maitê está pronta, e Maitê? Tudo bem? Estou pronta, né? Já tem material pronto. A Maitê é orientadora aqui na rede, pessoal, né? Uma grande orientadora aqui da rede, uma referência para nós na orientação. E a Maitê, ela tem aí anos e anos de experiência no ensino religioso, né? Ela foi também responsável pela construção ali, a gente construiu juntos ali a sistematização do ensino religioso, no livro lá do Cartografias, né? A gente fez juntos o artigo. Então, a Maitê aí tem bastante coisas para falar para nós, né? Ela está trazendo hoje um material mais voltado para a linha da orientação, não como professora de ensino religioso, né? Um trabalho aí que está mexendo e que com certeza pode ser feito nas escolas de vocês, tanto com vocês ou vocês dando como sugestão esse vídeo, essa gravação que ficará postada lá no Formação de Professores Canoas, né, que é o canal no YouTube, para as orientadores aí de vocês também olharem, quem sabe fazer aí nas escolas de vocês. É um trabalho que está dando certo aí na MF Paulo Freire. Sim. Rodrigo, tudo bem, pessoal? Eu sou Maitê Santarém, estou orientadora aqui no Paulo Freire, né? Já fui orientadora do Erna Virte por quase 9 anos, também por um bom tempo. Também não sou muito nova na rede, mas estou há bastante tempo agora, assim, eu acho que 6 anos corridos, assim, 6, 7 anos como orientadora. Como o Rodrigo disse, eu trabalhei por anos com ensino religioso por 15 anos, numa escola particular católica, mas que não queria, que nos instigou, e dentro da questão da lei, lá em 97, né, com a questão da LDB e com as mudanças que ocorreram, que não queriam mais um ensino convencional, né, eles queriam um ensino... Depois de confessional, deu uma trancada, hein, Maitê? Entendo que a Maitê está em escola, né? As diferentes... Dá para me ouvir, Rodrigo? Depois de confessional, trancou, agora tu voltou. Ah, tá. É que aqui a internet também é meio ruim, né? De escola então, eu sei como podemos correr esse risco. Então, assim, é importante entender que... Daí eu venho dessa experiência, né? Dessa formação, que foi um bom tempo da minha vida, quase 16 anos, assim. Deu uma trancada, mas quem sabe a gente faz assim, Maitê, ó. Como eu vou projetar aqui, tu vai falando, quem sabe tu fecha tua câmera para ver se não dá uma ajudada, menos uma coisa puxando dados. Se ela não caiu, eu acho, de vez agora. Eu faço um curso também na... A imagem dela congelou, eu acho que ela tá sem, né? Acho que ela caiu, acho que ela vai voltar. Isso, ela caiu, ela está voltando agora. São aí o remoto, né? As consequências do remoto. Verdade. Se ela já vai voltar, senão eu continuo aqui, tá? Voltando ali. Voltou, Maitê. Quem sabe tu fica com a câmera fechada, Maitê. Tá. Não sei se daí não economiza dados aí. Vamos tentar. Então. Aqui, eu vou projetar teu material, né? Então, importante que essa minha formação inicial me trouxe a ideia das rodas, dos círculos, né? A ideia mais circular. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma prática inicial aqui do Paulo Freire, que fala sobre os círculos de paz Paulo Freire, que começaram, de alguma forma, o ano passado. Tá? Primeiro, eu só preciso que vocês me pontuem no momento que se travou, se parou, vocês, sei lá, eu dou um grito me empolgo e vou falando. Então, assim, primeiro eu usei essa imagem da teia, porque eu não consigo entender uma escola, ou a vida, para mim, ela funciona em forma de teia. Então, a escola, ela tem que ser esse espaço muito orgânico das vivências, ela não pode ser fragmentada.
E às vezes a gente vive dessa forma. Então, eu trouxe a ideia da teia, porque os conhecimentos, as pessoas, as vivências estão organizadas dentro de uma grande rede, né? E aí, esses círculos de paz começaram timidamente o ano passado, e esse ano eu comecei a implementar essa prática. Uma coisa importante, tá, pessoal? Qualquer pessoa não precisa ser os orientadores que trabalhem os círculos. Qualquer pessoa pode trabalhar os círculos, tá? Então, a gente vai... Isso pode ser uma metodologia que pode ser aplicada em sala de aula quase que constantemente, como método de trabalho, como organização, tá? Pode passar para mim. Eu usei aqui uma frase que eu achei interessante: a vida é como uma teia de aranha, é perfeita em sua trama, e quando uma parte é tocada, todo o conjunto da obra é afetado. Então, estamos sempre sendo afetados e afetando outras pessoas, né? Afetar vem da palavra, o afeto vem dessa palavra, né? Então, estamos sempre nessa conexão, mesmo que a gente aparentemente não esteja, ou a gente acredite que não. Por isso que eu sempre vou falar das atividades interdisciplinares, transdisciplinares, dessa conexão dos professores nesse trabalho e nesse apoio, né? Pode passar, por favor, que começou o recreio aqui na escola. Mas está dando para te ouvir, tá tranquilo. Está me ouvindo? Tem um fundo animado, mas está dando para te ouvir. O que são os círculos de construção de paz, né? É uma metodologia sistematizada de uma prática de relacionamento interpessoal ancestral. Então, o que é importante entender? Não é uma coisa inventada agora. Ela é algo ancestral. Em especial, a Kai Pramis, ela utilizou dessa experiência muito observando e estudando práticas ancestrais dos indígenas canadenses, né? Então, eles resolviam e se articulavam em forma de círculo. Pode passar para mim, por favor? Então, os círculos de construção de paz integram o que chamamos de processos circulares. Dentro desses conceitos estão outras metodologias que partem dos mesmos fundamentos ancestrais. Então, essa ideia da ancestralidade, da circularidade, de estarmos ninguém acima, ninguém abaixo, mas numa linha horizontal, né? Na linha do horizonte, onde as relações de poder são estabelecidas de outra forma. E o círculo, ele traz isso. Acredito que essa metodologia, tanto para o ensino religioso, não só e para o projeto de vida, ela é bastante, sim, fundamental, porque ela disponibiliza um espaço de fala e de escuta qualificada. Aqui daí tem algumas coisas que ele fala sobre os processos circulares. Pode passar. Os círculos de construção de paz estão inseridos na filosofia da justiça restaurativa, tá? Que é apresentado em um conceito a partir de 1990, mas que já era observado desde 1970, com práticas que visam dar conta de lacunas do poder judiciário tradicional. Hoje, em Canoas, inclusive, só para dizer para vocês que a constelação familiar e a mediação de conflito está sendo usada nas questões das relações interpessoais e o trabalho feito pela Justiça de Canoas, tá? Pela OAB e assim por diante. Fiquei sabendo disso, achei muito interessante. A justiça restaurativa como filosofia é um conjunto de princípios e valores que aponta para o reconhecimento do sujeito e a restauração das nossas rupturas sociais. Então, o que pode acontecer tanto nos ambientes privados e públicos. E traz uma dimensão da humanidade, né? Da falha com a possibilidade de restaurar as relações entre as pessoas, as relações com o meio, as relações consigo mesmo. Eles são... Pode passar, por favor?
Então, os tipos de círculos de construção de paz, isso aqui é importante. Ô, Maite. Eu vou pedir aqui um pouquinho de silêncio para eles. Tá, tranquilo. Eu acho que caiu de novo, não foi? Caiu? Não sei, eu não estou ouvindo, Maite. Ela foi pedir silêncio ali para os alunos. Será que ela foi isso? Tá. É. Ela tá Meu Deus! É o recreio é bem na minha areazinha aqui, então do lado da minha janela. Então vocês imaginam, né? Tá, Maite, só queria te perguntar uma coisa. Quando tu fez aí esses círculos, né? Tu botou alguns símbolos ali no meio, assim. Se alguns colegas fossem fazer, assim, que te inspirou a escolher aquilo ali? O que tu sugere? Ou tu usou aquilo ou foi só para instigá-los? Como é que foi? Sim, não, eu fiz algumas dinâmicas, porque essas práticas, elas têm todos têm uma ordem. Isso é uma coisa importante que entender. Os círculos restaurativos ou práticas de círculos de paz têm um formato um pouco diferente, por exemplo, de uma roda de conversação, né? Então, só muda um pouquinho o slide, porque eu acho que é importante, porque ali tem uma sequência, ver se eu acho. Pode ir mais adiante. Mais um pouquinho. Vai mais um pouco, depois a gente volta nesse aqui que eu acho mais um pouco. Aqui. Isso. Então, assim, as rodas de conversa, para serem chamadas de círculos de paz ou círculos de construção de paz, eles têm que ter toda uma ordem, todo um cronograma, né? Todo um roteiro. Então, por exemplo, ele tem que ter um ambiente preparado, que é estar em forma de círculo, as cadeiras, ele tem que ter a peça de centro dessa sala, que são objetos referentes às discussões que tu vai fazer. Vamos, por exemplo, trazer as questões de direitos humanos, né? Trazemos a Constituição Brasileira, trazemos o PPP da escola, trazemos um símbolo da realidade, trazemos fotos, imagens. Eu uso muito, até trouxe aqui para vocês olharem. A gente utiliza de materiais diversos nesses círculos. A gente cria um ambiente para que ele aconteça. Normalmente, eu faço uma cerimônia de abertura e uma cerimônia de fechamento, que pode ser um texto, que pode ser uma música, que pode ser também um momento de meditação. Eu utilizo muito do Mindfulness com eles, né? De forma muito rápida, porque eles não são acostumados. E aí, ali, a gente começa a fazer a reflexão e a discussão. E as provocações sempre podem existir perguntas, podem ter técnicas, por exemplo, ali tem uma foto, não sei se tem como voltar, Sim. Tem uma foto que aparece uma teia. Esta. Ali foi uma dinâmica, por exemplo, eu li para eles aquele texto dos 2 lobos, não sei se vocês conhecem, que o menino diz que dentro dele tem 2 lobos, um lobo que é honesto, justo, participativo, e tem um lobo que não é. E é uma fala entre um menino e o indígena. E aí eles conversam sobre o que a gente alimenta na gente, que tipo de sentimentos a gente alimenta. E aí depois eles começaram a falar, nessa teia, eles se apresentavam, porque foi o primeiro que eu fiz, e eles apresentavam e diziam que sentimentos, que ações, que posturas eles achavam que eles tinham que melhorar neles mesmos, né? Uma coisa importante, antes de chegar a esse momento, tu faz uma combinação, eu não coloquei, que são as regras e a orientação. E uma das regras que existe é que ninguém, o que é dito em roda não sai da roda. E então cria uma questão de confiança no trabalho. E eu vou dizer para vocês, aqui na escola, como eu acho que a grande maioria sabe, ela é a escola mais nova da rede, e é uma escola que está localizada num espaço extremamente vulnerável, de muita vulnerabilidade social, inclusive de violência, de drogas, né, de agressividade.
mas os nossos estudantes são extremamente afetuosos e carentes emocionalmente. Então, vocês podem olhar nas fotos, eu sei que elas não contemplam, mas a grande maioria participou ativamente, respeitosamente. E eles vêm, eu vi o resultado, é quando eles chegam aqui na minha sala e pedem, professora Maitê, quando vai ter roda de novo? Né? Quando que a gente vai conversar sobre isso de novo? Eu gostei muito. Não, a gente conversou sobre isso para a diretora, né? A professora Maitê conversou sobre isso nas rodas com a gente. Realmente. Daí eles vêm argumentando, entende? Então, para mim também, como a Eliane coloca, esse é o retorno, quando a gente vê a postura desse estudante, quando a gente consegue ver que ele consegue, além de reagir, né? Porque eles são extremamente reagentes, assim, conseguem parar, pensar e comunicar e dizer o que estão sentindo, né? Porque uma das coisas importantes que a gente saiba e que na roda e na justiça restaurativa e na comunicação não violenta se diz, é que a violência nasce da necessidade não respeitada ou não escutada. Então, quando eles conseguem dizer o que eles estão sentindo, tem uma prática que eu fiz com o 3º ano e tinha um menino que ele brigava com todo mundo. Desde que fiz isso, não é que ele não tenha brigado mais vezes, ele é até algumas vezes, mas ele consegue dizer por que ele tinha aquela dor, porque a mãe tinha morrido, porque o pai não estava com ele, e ele chorou dizendo, né? E daí tu faz aquela fala toda, bem, mas tu tem avó, tu não está sozinho, nós estamos aqui também te acolhendo, te ouvindo, os teus colegas são teus amigos, eles não são teus inimigos, né? E ele poder dizer, e o outro poder entender a dor que ele está sentindo. E a confiança que se criou, porque depois não saiu. E essa escola, por ter uma escola bastante violenta, ela é uma escola também de muita fofoca. Os alunos dizem assim, não, eu fiquei sabendo, eu briguei porque o fulano disse que o outro contou que ele falou mal de mim. Então, a minha segunda roda que eu fiz com os anos finais, que ainda não está concluída, durante todo o trimestre, foi sobre, eu não sei se vocês conhecem o texto das peneiras, das 3 peneiras, do Sócrates, que ele fala sobre a fofoca, né? Se o que ele ficou sabendo é importante para o outro, se agrega alguma coisa, se ele viu realmente, e se ele não viu tudo isso, isso não diz respeito a ele, né? Então, ali depois eu quero colocar para vocês, ali tem o título, assim, e outros temas que nós estamos abordando. Então, quando a gente traz essas questões, é dar vez e voz para esse estudante se expressar e dizer o que ele sente. Eu estou, assim, o ano passado eu fiz 3 formações a respeito, há muito tempo gostaria, mas em função dos atropelos do dia a dia, a gente não consegue, né? Mas na minha prática anterior, no Ernavirt, a gente fazia rodas de conversação que não tinham essa organização toda. Volta um pouquinho para mim lá para mostrar onde eu coloquei um pouquinho mais. Esse aqui é o primeiro, tá aqui começando. Não, volta lá para o... Não, desculpa. Para frente. Lá onde é separado, lá onde tem um pouco dos caminhos, do que é necessário para ter um círculo. Aqui é os tipos de círculos. Aqui. Para ser chamado, né? Então, tem que ter um objeto da palavra, tá? Eu vou só abrir um pouquinho a tela, porque eu tenho alguns objetos da palavra, dependendo do assunto. Por exemplo, eu tenho a coruja, tenho 2 corujas, eu tenho a menina negra e eu tenho um grande que ele tá sendo meio arrumado, tá? Que é o Paulo Freire, ó, tá? Então, esse objeto da palavra, ele auxilia esse estudante para que ele tenha uma escuta. Então, só pode falar quem está com o objeto da palavra, né? Então, o facilitador ou o guardião do grupo, que eu prefiro a palavra guardião do grupo, que normalmente é o orientador, nesse caso, ou o professor que está presente, ele media garantindo e ajudando o grupo a escutar, né? De forma cuidadosa e monitorando a qualidade das falas e do espaço. Por exemplo, quando a gente cria lá as nossas combinações, as orientações,
eu deixo claro que nenhuma fala seja preconceituosa, racista, homofóbica, xenofóbica, eu aceitarei. Nada que vá contra os direitos humanos vai ser aceito. E a gente vai ter que ter um critério, e deve ter um critério bem firme, e isso, uma roda, às vezes as pessoas pensam, eles vão ali, falam qualquer coisa, e não é bem assim, né? Ela é organizada, ela cria provocações para que esse estudante consiga ir dizendo o que está sentindo e como está se sentindo. E não precisa ser exatamente somente sobre sentimentos. Depois a gente vai retornar aos tipos de roda, eu gostaria que vocês... isso é bem importante. Tem um processo decisório ou consensual, nem toda roda precisa terminar, dependendo do estilo de roda que vocês forem propor. E aí o fechamento, de novo, do círculo, que normalmente é alguma coisa que amarra todo o pensamento, tudo que foi refletido. Eu vou pedir para te voltar um slide para mim. Este ou mais outro? Aqui ele diz, né, que as informações... Volta um pouquinho mais, por favor. Aqui é importante, tá? 2 grandes fatos estimularam a expansão da justiça restaurativa no mundo, tá? Uma delas foi, na Nova Zelândia, o sistema penal de infância e juventude foi toda baseada na justiça restaurativa, nessas práticas restaurativas. E outro fato que é bem importante, que mostra essa experiência como bem-sucedida, foi, na época do pós-apartheid, um esforço do Nelson Mandela, né, em restaurar as relações através também da justiça restaurativa. Então, essas práticas são práticas mundialmente que dão certo, em especial em espaços onde nosso estudante não sabe lidar com o sentimento, não sabe verbalizar, não sabe resolver os seus conflitos com o diálogo. Então, ele é um espaço de muito diálogo, né? E de escuta de qualidade, né? Que é a escutatória que o Rubem Alves fala, né? A gente fala muito da oratória, mas a gente esquece de também trabalhar. O Rubem Alves fala da escutatória, né? Volta mais um slide para mim, por favor, que eu queria... Eu te fiz uma pergunta, daí eu atrapalhei toda a tua ordem, né? Isso. Tu foi lá para frente. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui de novo. 2 tipos de círculos, tá? Pode voltar mais, agora eu voltei lá para ver se não ficou nada para trás. Aqui, tu falou... Tá? Pode voltar mais uma, tá? Os tipos de círculos de construção de paz que dá para ser feito. Porque a gente acha que isso só é da justiça, né? Não, é nas escolas, nos hospitais, em clínicas, psicólogos fazem. O CRAS, o CREAS, por exemplo, nós temos no CREAS o Rodrigo, que hoje é o coordenador, ele é uma das pessoas aqui no município que melhor faz as questões de círculos restaurativos e práticas. Foi ali que eu vi uma primeira de mediação de conflitos também. Ele é das pessoas que melhor fala sobre isso e faz isso, tá? Temos a Ana também, que é ali do Leonel, que faz isso. Eu faço e sei que tem outros. Mas eu acho que a gente tem que expandir isso. Não pode ficar centralizado na mão só dos orientadores, ou do CRAS, ou do CRES, mas acho que os professores têm que se apropriar como uma grande metodologia e construir em cima dela suas práticas, né? Então, aqui ele coloca que existem 2 formas, que são os círculos conflitivos, que são os círculos mais utilizados na restauração mesmo, né? Utilizada por vítimas e pelo Poder Judiciário, né? Pode passar agora. E os não conflitivos, que a gente pode utilizar nas escolas, e também pode usar os conflitivos, porque a gente também usa quando existe conflitos, mas esse a gente pode fazer. E ele é bem, são círculos de diálogos, onde a gente faz trocas, tem como objetivo construir conhecimento de forma coletiva, estimular a reflexão, e ele pode ser aplicado sem nenhum tipo de treinamento, mas tu pode ir seguindo ali, organizar com... Muito do que eu estou fazendo, eu faço como forma de diálogo, né? Círculos de compreensão. O esforço dos participantes desse círculo estão direcionados a compreender algum aspecto de um conflito, entender. Quando tu fala, por exemplo, machismo, feminismo. Sábado agora, na nossa feira do livro,
eu vou fazer um círculo de empoderamento feminino. Que pode entrar menino ou menina? Pode, mas vai ser de empoderamento feminino. Em outubro, eu quero fazer um círculo também para eles se inscreverem sobre a questão das questões do masculino, que também é tão necessário ser trabalhado. Então, a gente vai fazendo esse empoderamento. Então, é círculo de diálogo, círculo de compreensão e círculo de reestabelecimento, de restabelecer. Quando a Eliane falou das crianças chorando ali, por uma questão emocional, Eliane, tu pode fazer um círculo de restabelecimento e de partilha da dor. E depois retomar isso, né? Com algo positivo. É colocar esse estudante que abriu ali a comporta e entendeu a vida e o sentimento, trazer ele para um lugar melhor, um lugar mais aprazível para ele, que ele pode conviver mesmo com aquela dor, que aquela dor é... Eu sempre trago para os alunos quando eles trazem, isso é passado. Nós estamos no presente. E eu trago sempre a dimensão. O que passou não existe mais. Existe na minha memória. Isso é só uma lembrança. Agora nós estamos num outro momento. Então, o que eu faço com essa dor? Vou ficar sofrendo, presa nela para o resto da vida? E isso dá para fazer as dinâmicas utilizando. Ou eu vou me mobilizar para um novo momento. Então, isso também é importante, dá para criar dinâmicas, né? O que eu faço com esses sentimentos? Que é importante e que é necessário. Pode avançar. Pode avançar, que aqui eu já utilizei. Aqui, rodas de conversas não deixam de ser valiosos espaços para troca, mas a metodologia dos círculos de construção de paz pressupõe 5 elementos estruturais, que eu já coloquei para vocês lá, né? E que deve basear na horizontalidade das relações. Pode passar. Isso eu já usei, pode avançar. Bem, quais são as práticas que eu já fiz? Eu dimensionei que seriam, que eles colocam que o ideal seria uma série de práticas, no mínimo 4 círculos, para que haja um efeito realmente de uma prática. Como eu não tenho essa disponibilidade de fazer, vocês sabem que as escolas, nós não temos esse tempo, né? Deveria ter, mas não temos. Eu optei em fazer círculos esporádicos, que é aberto a todos os estudantes, e 3 círculos no mínimo, 1 por trimestre, tá? As temáticas são sempre organizadas a partir da necessidade do grupo. Então, eu usei liderança, sentimentos, fofocas, conflito, empoderamento, autoavaliação, sonhos e objetivos. Esses sonhos e objetivos é o último que eu vou fazer. Por quê? Porque eu percebo que no último trimestre é o momento da gente retomar os sonhos e os desejos, e eu percebo que os nossos estudantes não sabem, não desejam, não têm sonhos, eles não têm objetivos de vida. É difícil para a gente isso, mas eu acho que é algo que tem que ser elaborado com eles, né? Para que eles consigam avançar e fazer a mudança na sua vida, encontrar novos caminhos, né? Então, seguimos o roteiro estabelecido pelo círculo restaurativo ou de paz. Estão sendo aplicados em todos os estudantes. O professor titular participa. Isso é uma outra coisa fundamental. O professor, ele não é dispensado no círculo, tá? Ele faz parte do círculo. Ele está junto, ele está atuante nesse círculo ali, participando como qualquer outro. A relação de poder, ela toma uma outra dimensão. E interessante é que dá um resultado, porque o professor faz as mesmas coisas que o estudante. Né? Por exemplo, quando eu fiz a TEI ali, o professor se apresentava e falava de um sentimento dele que ele achava que ele tinha que melhorar. Depois, no final, quando ele se compromete, com o que ele se compromete? Né? A gente fez um compromisso de dedinho para encerrar. Com o que ele também se comprometia para ser um melhor profissional, para ser uma pessoa melhor. Então, sempre tem uma amarração final. A orientadora é a guardiã, mediadora do círculo, garantindo o respeito e, como eu coloquei, os direitos humanos. Pode avançar? O Maitê, ali tu botou o professor titular, seria o professor regente, o conselheiro? Daí tu ia no período deles, isso? No caso dos anos finais. Caiu. Deu, agora foi.
O professor titular ou das disciplinas, ou o professor orientador, que nós chamamos aqui, né? Não é o professor regente, mas é o professor orientador. Então, ele pode estar, ou outros professores. Na verdade, isso é uma metodologia que qualquer um pode utilizar, com níveis diferentes, mas pode utilizar, né? E o que acontece, assim, eu estou, na verdade, ainda seduzindo os meus colegas para os círculos. Aqueles que assistiram e participaram já estão, saem maravilhados, saem interessados em fazer, eu mandei já material. Então, eu estou fazendo um processo de sedução dos meus colegas para isso, né? É vendo na prática que é possível fazer isso, sim. Né? Eu não preciso ser orientadora, eu não preciso ser psicóloga. Eu volto de novo a dizer assim, pessoal, o círculo, ele é terapêutico. Nós não somos terapeutas, mas o círculo ele tem um processo de terapia, quando eu consigo dizer o que eu estou sentindo, quando eu sou escutado com atenção, quando eu sou acolhido nas minhas necessidades, quando eu sou acolhido, quando eu não tenho ninguém melhor ou pior, mas que todos estão ali juntos, compartilhando, onde existem combinações que esse sujeito sente segurança em dizer o que sente, né? E o que ele vive. Então, assim, assuntos abordados no círculo foi sentimentos, tristeza, medo, alegria e raiva, uso de livros infantis, né? Liderança com a escolha do representante, professores e orientadores. Botei um acento no raiva, não sei como. As 3 peneiras do Sócrates, que é as fofocas, tá? Os 2 lobos, que é a escolha de como agir. Empoderamento feminino, do Agosto Lilás, que vai acontecer agora. Grêmio estudantil, eles começaram a ser meio que minhas cobaias no ano passado, quando eu comecei a aplicar. Mediação de conflitos se faz quando existem alguns conflitos nas turmas, por isso que eu digo, quando é o professor titular, é o professor dos anos iniciais, ele pode utilizar, junto com a orientação ou não, esses círculos para resolver conflitos, para ouvir os estudantes, para ver as partes e para mediar isso. E bullying, que eu também trabalhei em turmas específicas, onde haviam as necessidades. Então, eu tento fazer a escuta qualificada das necessidades desses estudantes e dessas turmas, tá? Pode passar? Aqui, ó, a meditação no 8º B. Pode ver que alguns ainda estão aprendendo a fazer práticas, né? Aqui é um círculo do centro de sala dos sentimentos. Vocês podem ver que eu coloco os sentimentos, e ali tem alguns objetos, algumas imagens que eu explico sempre. No 8º A é outro centro durante a teia. Para mim é bem difícil fotografar, tá, pessoal? Por quê? Porque durante o processo sou eu que conduzo ainda. Eu falo que eu ainda conduzo, porque eu quero que os meus colegas também aprendam a fazer isso, se empoderem disso como uma prática, como uma metodologia. Então, enquanto eu conduzo, eu não consigo fotografar, porque eu fico muito envolvida, ouvindo com muita atenção, porque exige essa atenção, né? Se eu quero um processo circular, eu tenho que estar atenta. Então, ali, no 6º C, foi quando finalizou a prática, então eles fizeram, coloquei para que eles fizessem sinais, assim, né? Para eles levantarem os braços, tal. Ali é no 8º A, que foi a teia que a gente construiu, a teia de sentimentos e de vivências, né? Pode passar. Ali a meditação, o menino, aqui também é o 6º A, o menino meditando, então tu pode ver que eles estavam, assim, pouquíssimos têm dificuldade, tá, pessoal? Não é uma prática demorada, essa eu usei uma música, às vezes eles só sentem o ar entrando. Primeira prática de Mindfulness que eu fiz era estar aqui, eu agora sentindo o ar entrar no pulmão e sair. 2 minutos, mais do que isso, não. E eu mantenho ali a ordem, a organização, tentando, né? E ali o 7º C, com a dinâmica da teia, eu acho que agora encerra, né? E eu trouxe algumas referências ali, ó, que inclusive tem PDF, tá, pessoal? Que tem com facilitador, com técnicas, com roteiros de círculos que vocês podem aplicar com textos. Tem muitas práticas ali.
tá? E ali também da comunicação não violenta também tem um pouco, que eu vi que é da organização não carcerária, né? Da carcerária, desculpa, não carcerária, não. Que faz, é um PDF também falando sobre algumas práticas, porque é muito usado no presídio essa como restauração, né? Das relações interpessoais. Eu fiz algumas formações na Associação dos Orientadores do Rio Grande do Sul, fiz Círculos em Movimento, que também qualquer pessoa pode se inscrever. E digo para vocês assim que eu há muitos anos estava querendo iniciar esse processo de inserir essas na minha vida, assim, essas práticas, mas em função do tempo e mesmo das demandas escolares, e eu aproveitei a questão da pandemia, né? Eu fiz essas formações, eu fiz 3 ou 4 formações nessa área. E este ano, para setembro, a Ana, eu e a Grazi, nós vamos fazer uma prática para as orientadoras, inserindo os círculos, mas a ideia é trabalhar com os professores. Para mim, é um empoderamento do professor na sua turma, no seu momento de usar isso como metodologia. O tempo, sabe? Eu, como professora de ensino religioso, a primeira coisa, assim, era trabalhar sempre em círculo. A maioria das vezes eu trabalhava em círculo, e sem ter esse conhecimento, né? E demandava sempre muito debate, muita discussão, muito sentimento, falar da vida, questões necessárias, autoconhecimento é fundamental, né? E acho que a Eliane, ela fez uma ordem bem interessante. Isso é uma coisa muito legal, é a gente poder planejar nossos trimestres a partir de uma ordem que a gente compreenda e que venha dos estudantes, autoconhecimento, valorização, e depois poder chegar nas questões sociais, ou vice-versa, porque tu pode partir do macro para o micro, ou tu pode partir do micro para o macro. Isso cada um se sente como se sente à vontade, né? Mas o currículo está organizado a partir das necessidades dos estudantes. E o ensino religioso e o projeto de vida te dá essa possibilidade de fazer isso, né? Então, o que eu trouxe, assim, é só para a gente ter mais uma ferramenta que não está centralizada, né? Por interessante, né? Eu sei que a Ana trabalha há anos a questão da comunicação não violenta e os estudantes ainda não tinham se apropriado, né? E o professor também não tinha se apropriado desse conhecimento. Então, isso é fundamental, que a gente se aproprie dessas práticas. É isso. Não, aqui, Maite, tu trouxe a tua experiência, mas tu trouxe ali todo um pressuposto teórico para quem quiser, né, ir atrás disso, né, tem ali como acompanhar nessa formação o teu material, né. Então, já agradeço ali pelo levantamento ali teórico que tu trouxe ali, né, que vai ajudar bastante, né. Eu acho que foram duas propostas aqui apresentadas, né? Na verdade, até mais de duas, né? E que realmente, assim, fazem a diferença, né? Acho que não precisa nem a gente pensar se vão fazer ou não a diferença. Gostei da tua frase ali, né? Da não tolerância à violência, né? Então, assim como lá estão construindo um ambiente lá de comunicação não violenta, agora estão construindo aí um ambiente, né, de não tolerância à violência, né? Então, eu acho que são valores que a gente passa, né? São valores que são construídos, né? Pode falar, Liana. Então, Maite, parabéns pela tua fala, pelo teu trabalho também, né? É bem parecido com o trabalho que a Ana faz aqui na escola. Eu nunca tinha te escutado, mas é muito lindas, assim, o teu trabalho ali pelas fotos, teu relato. E eu, quando a primeira vez que eu assisti um círculo, eu fiquei... Nossa, eu não tinha palavras, assim, para expressar. Eu dizia, meu Deus, que gente preparada, meu Deus do céu, como é que eu não sabia disso antes? Eu dou aula há 15 anos e nunca tinha, presenciado um trabalho desse. E realmente, eu acho que a única coisa que eu sinto falta para a gente executar, eu percebo a ausência de um espaço adequado, sabe? Porque aqui a Ana fazia isso na sala Google, e aí a sala Google agora foi ocupada para a sala de aula. E aí, como o ensino religioso, projeto de vida é um período só, e aí acaba, assim, até tu organizar o círculo na sala de aula, né, gera ali todo um movimento.
E isso já deixa eles mais agitados, né? E eu percebo também que o fato de tu sair daquele espaço da sala de aula e tu ir para um espaço diferente, eu acho que ele parece que ele deixa o aluno mais à vontade, talvez, de poder falar, que como aquilo que tu disseste, o que é dito no círculo fica no círculo. É como se quando saísse lá daquele espaço, volta para a sala de aula e deixa tudo lá. Deixa tudo lá o que foi dito, né? Parece que se cria um código realmente de secreto ali, de respeito, né? De cooperação, enfim, de solidariedade entre o grupo, de que as pessoas se escutam, né? E é um momento super importante. E eu acho que bom que vocês ter essa proposta, essa ideia de poder compartilhar isso com os professores também. Eu gostaria muito de aprender a poder realizar círculos, né? Mas com esse embasamento, né? Tem que ter um embasamento. Você já tem uma leitura bastante forte aí de como lidar com a... Tu sabes, Eliane, assim, ó, primeiro que eu quero te falar, assim, me chamou muito a atenção, porque teve uma menina que, quando a gente criou as regras, ela disse, eu duvido que não vai sair daqui. Foi a única menina. E essa menina chorou no círculo e ninguém falou nada. Então, ela mesma duvidou da situação, porque é um ambiente, um lugar bem complexo. Uhum. Eu sei que as demandas de todas as escolas são grandes, mas acredito que a gente e o Cirne Lima ali são os lugares mais vulneráveis hoje de Canoas. Aqui, nós, aqui no Paulo Freire, e o Cirne Lima. Eu acho que são os lugares onde se vive mais a vulnerabilidade. Não que não tenha outros lugares, tá? Mas é bem complexo mesmo a situação. E potencializar esse estudante... Deu uma trancada agora, né? Ela só vai acontecer... Dando uma trancadinha agora, Maite. Que ele não precisa bater no outro para resolver. Entende? Que ele pode comunicar, ele pode dizer o que ele está sentindo. Eu não gostei dessa tua fala, não gostei dessa tua atitude. Entende? Então, a ideia é isso. Nós reduzimos já. Em maio, vocês não imaginam, abril e maio foi muito agressivo, foi muito violento. E hoje a gente já vem de novo tendo uma baixa disso, né? E os estudantes, assim, eles adoram estar na escola, mas eles têm uma dificuldade da aprendizagem. Então, a gente vem construindo vários projetos para dar conta dessa realidade, e os círculos, eles entram. E isso não é um resultado que vai dar agora, isso vai dar um resultado a longo prazo. Né? E isso que, às vezes, o professor fica um pouco duvidoso. Mas é mágica, e mágica não existe, isso é processo. Né? E acreditar no potencial do meu estudante, que ele é capaz de discutir, de dialogar de forma respeitosa, é investir nele. Isso vai servir para o trabalho dele, isso vai servir para a vida pessoal dele, para a vida familiar dele, para tudo. Né? Então, os círculos, ele vem mesmo com essa ideia, com essa prática do diálogo, do respeito, do ouvir. Então, assim, ó, eu tenho algumas falas, eu tenho alguns cartazinhos que eu utilizo, por exemplo, esse, ó, eu utilizo com eles no círculo, né? Eu ouço o que é comunicado com atenção. Isso é obrigatório acontecer no círculo. É uma amarração que eu faço com eles, né? Por exemplo, que é fundamental o não julgamento. Um dos princípios, né, da comunicação não violenta. O não julgamento, o silêncio, né? E aqui, para mim, assim, de todos, né? É o pensamento, ó. Ou tá ali. Isso aqui dá margem para reflexões, eu levo para eles e a gente pensar antes do círculo, né? E isso aqui. Eu acredito na colaboração, em uma educação colaborativa, participativa, solidária, do jeito como a gente vive. Por isso que o ensino religioso e o projeto de vida são tão importantes no currículo escolar, porque ele trabalha essa dimensão aqui, da colaboração, da participação, da solidariedade,
da potência humana. É olhar o outro como um sujeito participante deste mundo, é acolher a necessidade do outro, o sentir do outro. Então, quando eu trouxe para cá essa ideia dos círculos, foi pensando em potencializar esse meu estudante, que é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. Eles são tão potentes, vocês não imaginam o quanto eles são potentes. Eles são maravilhosos. E então, a ideia foi poder utilizar dessas ferramentas e outras mais, né? E tem momentos que eu não consigo, que eu tenho que chamar a guarda municipal, sim. Entende? Tem momentos que eu tenho que chamar a guarda municipal. Mas é acreditar, e isso vai se reduzindo, sabe? E a gente vem percebendo, inclusive a fofoca, gente. Eu fiz em 3, 4 turmas, e eu vejo que diminuiu aqui, gente falando, a professora Maite, o fulano falou, que o outro falou, que o outro falou, entende? E daí tu vê que eles entendem. Então vale a pena investir. Eu sou uma sonhadora e você para sempre. Mas a gente que trabalha com um aluno, a gente é utópico, né? Ou então a gente desiste da profissão, porque... Né? Então, mas olha, Maite, eu acho que seria tão interessante se a gente pudesse estender isso para os pais dos alunos, né? Porque tu fica imaginando a gente poder fazer um círculo com os pais dos alunos, fazer esse momento de escuta e de fala, e poder trazer questões como essa, porque as crianças, elas trazem muita coisa de casa, né? Uma criança não aprende a odiar sozinha, não aprende a ter raiva, não aprende a exteriorizar a violência, né? Do nada. Ela é reflexo do mundo que ela convive, né? Então, tu pensa assim, é claro que as crianças são sementinhas, né? Mas... Eliane, eu tive a experiência em 2019, nos sábados letivos, eu entrei em todas as turmas e fiz um bilhete lá no Ernavirte, de um círculo com os pais. Ficou pai no corredor, porque os pais também sentem a necessidade de serem orientados. Então, os filhos vinham para brincar no pula-pula, nas brincadeiras que a escola estava proporcionando, e os pais foram para o círculo. Não deu espaço, eu fiz numa sala que o Ernavirte, que lá tem, que é de vídeo, mas eu devia ter usado o auditório para fazer, né? Porque eles vieram, e daí tinha gente sentada no chão, pai sentado no chão, porque não tinha cadeira, tinha gente no corredor escutando, né? Então, assim, é trazer esse pai para essa discussão, não com uma palestra, mas de escuta desse pai. Eles fizeram cartões e colaram num cartaz para os filhos o que eles desejavam, ouvir esse pai, sabe? E outra coisa que eu fazia que eu fiz e que agora aqui a gente vai começar também a dar o pontapé, são os pais de inclusão. Esse grupo, ele tem que estar inserido em todos os pais, mas ele tem que ter a escola tem que ter um olhar muito afetuoso para esse pai, porque esse pai, se o pai sofre, né, normalmente quando alguém faz uma coisa para o seu filho, imagina o pai de inclusão que não tem acessibilidade direito nos espaços, que demora para conseguir atendimento, que não tem condições de ter acesso à saúde, que tudo é demorado, que as mulheres que normalmente ficam sozinhas, os homens botam a culpa nelas pela doença ou pela deficiência do filho. Então, agora a gente vai, em outubro também, a gente vai fazer um círculo e vai convidar algumas escolas e vai convidar o Leonel para isso, né? Outra coisa que a gente vai fazer, que eu apresentei sexta, foi os diálogos inclusivos, tá? Que eu já vou divulgar isso, quem depois pode divulgar, que é uma discussão ouvindo o uso do celular na escola, que é o que tu falou. Acho que, de repente, Eliane, se tu quiser participar, vai ser bem legal junto. É um sábado letivo, a gente faz uma live e convida as crianças e estudantes, divulga, e foi que eu apresentei sexta-feira, né, que surgiu isso durante a pandemia. E a gente fez várias parcerias, inclusive com o Leonel, no ano passado, e com as escolas da Guajuviras aqui, né. Então, eu não consigo enxergar a vida sem trabalho em rede. É muito triste ficar isolado, a gente não resolve nada sozinha, a gente precisa estar em rede dentro do espaço da escola, em parceria, e rede com os outros que estão fora, né? Para que a gente esteja conectado com as famílias, com todas as coisas que acontecem. Isso. Estão brigando.
Não, Maite e Eliane, assim, ó, foi um ótimo momento, assim, né? Acho que deu para a gente sair daqui mexido, né? E essa fala da Maite agora sobre os pais de inclusão, né? Eu nunca me esqueço lá na Tancredo, uma mãe, assim, em dezembro, mandou uma carta dizendo que, assim, dividido, né? A situação dela, que as férias nunca era sinônimo de descanso, porque o filho dela, né, tinha a rotina dele, né, toda programada, então ele não conseguia compreender nas férias inteiras, né, que não tinha que acordar cedo, botar o uniforme, pegar o lanche, pegar a mochila e ir para aula. Então ele surtava as férias inteiras porque ele não conseguia compreender que ele não tinha aula, né? Então assim, são situações assim, que a gente precisa realmente, né, dar um acolhimento, um olhar especial para esses pais, né? Eu vou botar agora aqui o link de presença, tá? Pessoal, assim, não tenho palavras para agradecer a Maite, a Eliane, acho que foi assim, um momento ímpar, né, de partilha, né? Eu acho que também agora, dia 31, daí o pessoal do Projeto de Vida vai ouvir, né, também. E, assim, gratidão. Assim, não tenho palavras para agradecer vocês duas, né, por esse trabalho e esse diferencial maravilhoso que vocês duas têm, né? Feliz dos estudantes que passam por vocês, tá? Muito obrigado. Pode falar, Rodrigo, eu só queria dizer assim, ó, esses 15 anos que eu trabalhei com 15, quase 16 anos de ensino religioso, quando eu comecei a trabalhar numa escola bem conhecida em Canoas, eram todos professores de outras áreas. Quando a mantenedora optou em botar pessoas especializadas, né, ou pessoas que tivessem um pouquinho de formação, ou que pensassem só o ensino religioso, que foi meu caso, eles contrataram, e eles começaram a investir nisso, houve uma qualificação das aulas. E eu posso dizer uma coisa bem séria, o ensino religioso, o projeto de vida, ele tem um papel fundamental, gente. O trabalho de vocês não é só complementar carga horária. Não, é muito mais do que isso. Ele faz a interconexão entre os componentes. Então, busquem as parcerias, trabalhem em parcerias com outros colegas. Nunca trabalhem isolados, trabalhem em parceria com os outros colegas. Tá? E é muito importante na vida dos nossos estudantes esse conhecimento. É exatamente isso. A gente não vai conseguir um grande grupo, mas a gente vai pegando uma parceria com um, com outro, assim a gente vai, né, formando um grupo. Esse GG.GG, às vezes ele estava dando uns problemas. Mês passado ele deu um problema. Então, assim, eu estou colocando aqui um outro link, né, o original aqui, né. Então, por um dos dois vocês podem acessar, tá? Obrigado aí, Luciana, Daiane, Éder, Flaiane, Cristina, Ângela, tá? E muito obrigado, meninas, aí a gente se vê, tá bom? Obrigada pelo convite, Rodrigo. Obrigada, Maite, colegas. Muito obrigada a todos aí. Foi muito bom esse compartilhamento, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.